Oi, meninas. Boa noite. Como sempre, vou esperar um minutinho para o Instagram ir avisando o pessoal que eu estou aqui ao vivo. Fico muito feliz de ver amigos, meus clientes aqui toda segunda-feira ao vivo comigo às 19 horas. Sei que para muitos não dá para acompanhar ao vivo. Enquanto vai dando esse tempo do pessoal ir entrando, vou me apresentar para algumas pessoas, que tem gente de todo lugar assistindo as lives, recebendo muitas mensagens, o quanto de alguma forma está ajudando várias pessoas, inclusive trazendo material para o pessoal trabalhar na terapia com outros psicólogos, né, de diversos lugares aí do Brasil, né. Tem gente internacional, meus clientes que moram fora, estou me sentindo super importante. Mas então, eu sou psicóloga e a minha base teórica é a análise transacional, né, que traz a questão do indivíduo, da personalidade, de acordo com Eric Berne. E o que eu uso como ferramenta para complementar essa visão é a questão da constelação familiar. Então, sou uma estudiosa da constelação familiar. Utilizo a constelação familiar aqui no consultório, né? E nos treinamentos, e também fazendo constelação em grupo e individual. E é uma filosofia de vida que eu sou fascinada, que eu vejo mudanças concretas, tanto nos meus clientes quanto na minha vida. E por isso que sinto tão feliz em compartilhar com todos vocês, porque eu sei que pode mudar muita coisa na vida de todas as pessoas. Pode trazer mais saúde, mais paz, mais prosperidade, uma vida mais feliz e mais leve também. Hoje eu vou falar de um tema que eu adoro, de uma das leis, né? A constelação familiar, ela se baseia em 3 leis do amor, que o Bert Hellinger chama de leis do amor, que é a questão da ordem, do pertencimento, ordem, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Na semana passada eu falei sobre ordem e hierarquia, tá gravado. Quem não assistiu pode me pedir o link, pode procurar lá no YouTube. Hoje eu vou falar da lei do pertencimento e semana que vem eu vou falar um pouquinho da lei do equilíbrio, tá? Então, o tema de hoje para mim eu adoro e venho observando a questão da lei do pertencimento nos grupos de WhatsApp de família. Quem aqui tem grupo de WhatsApp de família? O que acontece nesses grupos? E é sobre isso que eu vou explicar essa lei, vou contar um pouquinho como é que funciona isso no nosso dia a dia, dar alguns exemplos, fiz uns desenhinhos aqui para mostrar para vocês. E lá no final vou contar um pouquinho como é que é isso no dia a dia no grupo do WhatsApp da família. Eu acredito que todo mundo tem hoje em dia o grupo do WhatsApp da família e a lei do pertencimento acontece ali o tempo inteiro. E eu quero contar isso para vocês. Hoje eu estou um pouco rouca, estou com sinusite, então peço desculpa aí pela voz, vou beber água toda hora, mas vai dar certo. Vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa lei do pertencimento. Fiz uma colinha aqui, né, para não me perder diante do que eu pensei em contar para vocês. E como sempre, vou contar da teoria, vou compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. E lá no final eu leio para ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Lembrando que eu respondo perguntas daqui, eu não consigo olhar o WhatsApp enquanto eu estou aqui com vocês, tá bom? Respondo pergunta de quem mandou o WhatsApp antes da live. Então, olha só. O que é a lei do pertencimento? Como eu disse, são 3 leis que baseiam-se a filosofia da constelação familiar. A lei da ordem e da hierarquia, que eu expliquei semana passada, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento conta pra gente que existe um sistema familiar da qual eu faço parte. E esse sistema familiar, esse sistema, esse desenho da família da qual eu faço parte, esse sistema, ele interfere em grande parte da minha vida. E essa lei, ela se baseia num princípio que é: todas as pessoas do sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer, de fazer parte, de ter o seu lugar e não ser excluído. E aí, aqui é que entra o grande detalhe, porque quem é que pertence ao meu sistema familiar? Quem é que pertence a tudo isso que de alguma forma vai interferir na minha vida?
E quem não pertence? Quem são as pessoas que vão, de alguma forma, influenciar em todos os aspectos da minha vida? E quando eu falo em todos os aspectos, é o trabalho que eu tenho, que eu escolhi, o tanto de dinheiro que eu ganho, se eu vivo endividado, se eu tenho capacidade, prosperidade financeira, se eu tenho alguma doença, se eu estou repetindo algumas coisas, algum sofrimento, algum sentimento que não faz sentido na minha vida, mas faz em outro. Então, todo o meu sistema familiar, todo o desenho que eu tenho da minha família, interfere na minha vida mais do que eu queria. Então, a lei do pertencimento, ela vem explicar isso para a gente. E quando alguém, de alguma forma, não obedece essa lei, não segue essa lei, vai ter algum problema na sua vida. Seja qualquer problema, seja algum sofrimento, seja dificuldade com o trabalho, dificuldade de encontrar emprego, dificuldade de se livrar de dívidas, né? Vou contar exemplos para vocês no decorrer dos nossos 30 minutos, para que isso fique bem claro, né? Então, o que resume a lei do pertencimento é todas as pessoas que fazem parte do meu sistema familiar pertencem e têm o mesmo direito de pertencer. E aí, eu desenhei o meu sistema familiar para eu compartilhar com você e te explicar quem é que pertence à sua família. Então, vamos lá. Lembre dos meus desenhos, né? Onde é que a gente começa a desenhar o nosso sistema familiar? Vocês lembram da aula de biologia, onde a gente desenhava o nosso genograma? Lá no colegial, então, esse desenho que eu vou usar para explicar para vocês, que visualmente é literalmente esse desenho, essas pessoas que interferem na nossa vida. Então, vamos lá, ó. Eu comecei desenhando aqui no meu sistema os meus avós maternos. Então, meu avô e minha avó, desenhei minha mãe e todos os meus tios. Aqui no meu papelzinho me acabei, então eu escrevi tios. Todos os filhos do meu avô e da minha avó, todos os irmãos da minha mãe, nascidos ou não nascidos, vivos ou mortos. Todas essas pessoas, elas interferem no meu script familiar, elas fazem parte e pertencem ao meu sistema familiar. Então, eu desenho aqui, quando você for desenhar, vou sugerir no final da live você desenhar e olhar para isso. Então, você vai colocar todos os seus tios, todos aqueles que nasceu, que a vovó abortou, que morreu há muito tempo, morreu quando era criança, não interessa. Os vivos e os mortos interferem na nossa vida do mesmo jeito. Então, eu vou desenhar todos os meus tios. Aqui eu desenhei meus avós paternos, todos os irmãos do meu pai, né? O meu pai, e aqui, quando existe alguma história forte na minha família, por exemplo, teve um assassinato, uma morte trágica, alguma doença séria, provavelmente também vai entrar os nossos bisavós. Quando não tem nenhuma história assim, essas pessoas possivelmente não vai influenciar tanto, mas fazem parte do nosso desenho. Então aqui eu comecei lá nos meus avós, tá? Paternos e maternos. E aqui, gente, eu tô falando de avô e de avó, aqueles biológicos, tá? Por exemplo, essa semana eu atendi uma moça que ela foi me contando da família dela. Então, aí eu passei o final de semana na casa da minha avó. Não, mas ela não é minha avó, ela é a mulher que criou a minha mãe. Não, aqui eu tô falando de gente da biologia, do sangue, tá? Não tem a ver com afeto nem com amor, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, coloquei meus avós, meu pai, minha mãe, todos os irmãos. Aí aqui, quando eu vou desenhar, eu vou ir colocando também os casamentos dos meus tios, até para se em algum momento eu quiser analisar relacionamento, eu ver quanto houve de traição, quanto houve de separação, divórcio, esse tipo de coisa. E aí, aqui na linha do meu pai e da minha mãe, meu pai e minha mãe se casaram, então a primeira esposa do meu pai. Meu pai teve 2 filhos, eu, meu irmão. Hoje o meu irmão é casado. Meu pai teve uma outra mulher da qual ele teve um filho. Então, aqui nessa linha, essa mulher e a minha mãe têm o mesmo direito de pertencer e elas pertencem ao meu sistema familiar. E o que acontece aqui, que é o que a lei do pertencimento fala, é todas as pessoas têm o mesmo direito de pertencer, independente da história, independente do que aconteceu, como aconteceu, de onde aconteceu, que momento da vida aconteceu. Então, essas pessoas, elas fazem parte do meu sistema familiar. Daqui a pouco eu vou contar o que acontece quando eu excluo alguém. Então, essas 2 pessoas aqui, minha mãe,
A mulher que teve um filho com o meu pai, elas pertencem ao meu sistema, interferem na minha vida do mesmo jeito. Aqui eu tenho um irmão, então, que é filho do meu pai e de uma outra mulher, o meu irmão e o casamento do meu irmão. Uma coisa que eu ouvi essa semana, ainda brinquei com um amigo meu, que ele falou pra mim assim, eu tenho um irmão e um meio-irmão. Eu brinquei com ele e falei, como assim ele é meu irmão seu? Metade dele é seu irmão, metade não é? Então, essa é uma forma de exclusão. Porque esse moço aqui, ele não é meu irmão, ele é meu irmão. E lembra da lei? Todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, ele, que é filho só do meu pai e de uma outra moça, tem o mesmo direito de pertencer do que meu irmão, que é filho do meu pai e da minha mãe. Então, é irmão. Qual que é o lugar que essa pessoa ocupa no seu sistema familiar? Irmão, ponto. Tati, mas ele é filho de não sei o quê, nananá. Não, não interessa a história que tem aqui. Ele é meu irmão do mesmo jeito que o outro é meu irmão. Então aqui não existe meio irmão, meia irmã, meio pai, meia mãe. Não, não existe essas coisas. Aqui tem o papel do pai, da mãe, existe o papel de irmão e ponto. Tati, mas e o padrasto da minha mãe? Tá, eu poderia ter um padrasto aqui, mas ele não é meu pai. Ele é meu padrasto. Cada pessoa tem um lugar no nosso sistema, né? Isso não está ligado com amor, vou explicar daqui a pouco. Mas, continuando, quem é que pertence? Aqui, todos os nomes, também não desenhei que não ia caber, viu, gente? Não tô brincando. Mas aqui, no meu sistema, na minha árvore, vai pertencer aqui todos os homens da qual eu tive sexo com amor, promessa de casamento ou filhos, vivos ou não. Então aqui eu também iria incluir isso, tá? Se o meu irmão tivesse filho, se o meu outro irmão tivesse casado, ia colocar essas pessoas. Nesse tema entra também todos os abortos. Quando há um aborto na família, essa pessoa, tendo 3 meses de vida, 9 meses, sei lá quanto tempo, ela foi gerada e ela tem um lugar nesse sistema. E aborto são coisas que não são ditas, não são compartilhadas, até por causa da dor que isso causa, normalmente na pessoa. Mas os abortos, eles entram aqui. Então, vamos supor que aqui na minha avó tivesse um aborto. Então, eu conto esse tio, né? Morreu, abortou qualquer coisa, mas eles contam, tá? Abortos. Entra aqui também, se teve qualquer pessoa que tirar algo do meu sistema, muito importante, ela vai fazer parte do meu sistema para sempre. Então, por exemplo, alguém que matar alguém do meu sistema, matar de morte, vai tirar uma pessoa do meu sistema, certo? Então, esse assassino vai entrar no meu desenho e vai fazer parte do meu sistema para sempre. Outra coisa, roubou um dinheiro muito grande, fez uma diferença muito grande aqui no meu sistema, essa pessoa vai fazer parte, eu vou desenhar a partir disso e olhar para toda essa história, porque tudo isso vai interferir na minha vida. Então, tirou alguma coisa, faz parte. Deu alguma coisa muito importante para o meu sistema, também vai fazer parte. Então, por exemplo, deu uma pessoa, uma adoção. Então, aquelas 2 pessoas que deram esse filho, vai fazer parte. Até fiz um desenho da adoção para vocês verem como é que é. Então, um sistema, aqui está o pai e a mãe que adotou uma criança desse pai e dessa mãe. Se fosse no meu sistema, esse cara, esses 2 pais que me deram uma criança também entrariam no meu sistema para sempre. Então, a adoção, né? Deu um dinheiro, uma herança muito grande, tudo então que alguém der algo ao meu sistema e for importante, vai entrar. Então, essas são as pessoas que pertencem ao meu sistema. São essas pessoas que vão interferir em todos os aspectos da minha vida, de forma geral e muito inconsciente. Na maioria das vezes, quando eu estou atendendo as pessoas aqui, a gente faz esse desenho. Por exemplo, atendendo uma pessoa semana passada, nós fomos fazer esse desenho e ela viu quantos aspectos de loucura, esquizofrenia ou alguma outra doença nesse sentido tinha na árvore dela. E o quanto a gente vinha conversando que de uma forma inconsciente ela estava caminhando para algo desse sentido. E o Bert Hellinger ele coloca aqui um script de vida, que é um roteiro de uma família, algo que eu sigo de uma forma inconsciente. É possível mudar isso a partir do momento que eu tomo consciência e que eu respeito e dou lugar para todo mundo. Porque aqui entra a exclusão. Quando eu tento excluir qualquer história, quando eu tento não
excluir, julgar qualquer história do meu sistema familiar, eu estou, de alguma forma, excluindo, e isso vai se repetir para que aquilo seja retornado ao sistema. Então, o sistema, que é algo maior, ele não permite a exclusão de ninguém. O sistema, ele entende que todo mundo tem o mesmo direito de pertencer. Tati, você está me contando que, por exemplo, essa moça que teve um filho com o seu pai tem o mesmo direito de pertencer que a sua mãe? Ela tem o mesmo direito. O sistema maior, a amplitude, ela não permite exclusão e não permite julgamento de certo e errado. Então, é, quando alguém é excluído, quando histórias não são de alguma forma assentidas, que é mais do que aceitar, elas de alguma forma elas vão ser repetidas, elas vão ser vivenciadas por outras pessoas que muitas das vezes nem sabem das histórias. Às vezes a gente desenha aqui no consultório vamos olhar para o dinheiro, para uma pessoa que às vezes está endividada, a gente vai ver que muitas das vezes o vô jogou a vida inteira e perdeu muito dinheiro, sempre viveu endividado, aí todo mundo julga esse avô. Um tio que é dito como ruim e aí não é entendido, não é aceito no sistema. Então, a desordem em qualquer área da nossa vida pode estar correlacionada diretamente com o script da nossa família. E existem vários scripts. Script é um roteiro determinado pelas histórias que aconteceram ali. Existe script de pobreza, tem um monte de gente que não tem permissão de ganhar dinheiro. Script de insucesso, de pessoas que não podem ter sucesso na vida profissional. Script de loucura, como eu contei esse exemplo dessa cliente que quando olhou para o sistema tinha um monte de pessoas, tinha várias pessoas com o script de loucura, e que ao olhar para isso, tomar consciência disso, ela não precisa repetir a história. Traições, histórias de amante, de filhos que não foram aceitos, de diversas histórias que muitas das vezes são julgadas e não são aceitas no nosso coração, de alguma forma fazem com que o sofrimento venha para alguém da família. Faz com que aquilo seja repetido, faz com que, de uma forma muito inconsciente, a gente faça igual. Então, eu fui contando o que é a lei do... Vou fazendo aqui meus risquinhos. O que é a lei do pertencimento? Todo mundo tem o direito de pertencer. Contei quem pertence, né, ao nosso sistema e o que acontece quando essa lei não é seguida, igual eu falo sempre. Uma lei, gente, é para ser seguida gostando ou não, sabendo ou não, acreditando ou não. A lei da gravidade, se eu solto o meu lápis aqui, você conhece física ou não, se você gosta ou não gosta desta lei, ela vai acontecer na sua vida. Eu vou soltar o lápis, o lápis vai cair. E é assim a lei do pertencimento. Tomar consciência disso nos ajuda a ter cuidado com alguns aspectos da nossa vida, saber olhar para tudo isso e ter um cuidado para não repetir isso. Ju, já volto e te respondo assim que eu colocar tudo, tá? Quem não pertence? Isso é uma coisa legal de falar quem é que não pertence à família, né? Igual eu desenhei quem pertence, quando eu vejo, por exemplo, festa de família, que é uma festa da família, e alguém leva um amigo e aí coloca aquele amigo como, olha, esse amigo é como se fosse meu irmão. E uma coisa eu gosto muito de colocar aqui é que a gente precisa dar lugar às pessoas de acordo com o que elas ocupam na nossa vida, de acordo com o que nasceu, no sistema que nasceu, da família que nasceu. Então, por exemplo, o meu amigo não faz parte do meu sistema. E se eu amo, gosto, tenho um afeto por ele muito maior do que um irmão de sangue que eu tenho, está tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu não posso incluir esse amigo no meu sistema. E às vezes existem pessoas que se sentem incomodadas porque são invadidas por pessoas que não fazem parte daquela família. Então é importante eu olhar para tudo isso e saber quem é que faz parte da minha família, mesmo quem não faz. Qual é o lugar que essa pessoa ocupa, qual é o lugar que essa pessoa não ocupa, né? Então é muito importante olhar para tudo isso, quem pertence e quem não pertence, tá? O que que tem a ver com uma coisa que eu coloquei aqui para contar para vocês, o que que isso tem a ver com o meu dia a dia? Então, quando alguém é excluído do meu sistema, quando eu não dou o lugar aqui no meu desenho, não precisa ser um desenho, é dar um lugar no meu coração, quando eu não tenho um assentimento sobre a história da minha família, seja por qualquer motivo, e alguém é excluído disso, acontece da história se repetir, acontece de
Na minha vida, eu senti sentimentos que não têm nada a ver na minha vida. Por exemplo, já atendi pessoas com depressão. E aí você olha para a vida da pessoa, você estuda, faz um monte de diagnóstico e fala, cara, não tem um motivo para essa pessoa ter essa tristeza tão profunda. E aí, quando você vai olhar para o sistema dela, existem outras pessoas que têm um motivo real para viver uma depressão, por exemplo. Uma outra cliente que eu atendi, que ela tinha um medo tremendo de ser traída, e isso trazia uma ansiedade, trazia problemas para o casamento dela constantemente. E a gente olhava para isso na história familiar dela, existiam pessoas que foi traída e que fazia sentido sentir medo, ela não. Então, as histórias nesse sentido, de se sentir excluído, de não sentir pertencente a lugar nenhum, de achar que ninguém gosta de mim, essas coisas muito loucas que às vezes não faz sentido na minha vida, às vezes faz sentido com o script da minha família. E uma outra coisa é a repetição de histórias, de fatos, independente do que for, igual aconteceu em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso olhar para minha família, olhar para essas histórias e assentir que é mais do que aceitar. É, contei das repetições, né? Como é que interfere no nosso dia a dia, sentimento de outras pessoas, os scripts, que isso, essa coisa do pertencimento, os scripts familiares vão interferir na nossa saúde ou nas doenças. Tem gente que repete doença, você olha na primeira linha aqui da família da pessoa, alguém tem um câncer, aí você olha aqui também tem um câncer, você olha aqui também tem um câncer, ou outras doenças. As doenças vão se repetindo e muitas das vezes tudo isso é por amor. Porque o que acontece? Como o sistema maior não permite exclusão, nós, internamente, por lealdade, a gente ama todas essas pessoas. Aquele tio que eu não concordo com o que ele faz, que eu não gosto do jeito que ele vive, que eu tenho 1 milhão de julgamentos dele, lá no fundo do meu coração, como eu sou do sangue dele, existe uma lealdade que é mais do que amor. E aí, para falar que está tudo certo, para aqui dentro, lá naquele lugar que eu costumo falar que a gente esconde coisas de nós mesmos, para mostrar que está tudo certo essa pessoa ser desse jeito, nós somos leais. E às vezes é qualquer outra pessoa que vai repetir essa história, né? Então, o trabalho que eu tenho, como é que eu lido com esse trabalho, a quantidade de dinheiro que eu consigo ganhar, se eu tenho permissão ou não para isso. Se eu vivo endividado, ontem mesmo estava conversando com uma amiga de uma pessoa que vive endividada, paga uma dívida, logo arruma uma outra dívida. E isso tem a ver com o script da família dele, né? De não conseguir se organizar, de se boicotar, de não ter sucesso na vida. Relacionamentos que nós temos, o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus amigos, o tipo de relacionamento que eu tenho amoroso, né? Traição, tudo isso, que são temas fortes, são influenciados diretamente por essa história familiar que eu tenho, por tudo isso que aconteceu para eu estar aqui hoje. O que é incluir e excluir que eu estou falando? Já que a lei diz todo mundo tem o mesmo direito de pertencer e ser incluído, e ninguém pode ser excluído. Excluir é diferenciar quem é bom e quem é ruim. Excluir é diferenciar quem é melhor ou pior. Ah, essa história aqui, ela é ruim. Isso é excluir. É não assentir. E aqui é mais do que aceitar essa história. Porque quando eu falo assim, não, eu aceito essa história. De alguma forma eu estou falando, não, eu posso não aceitar. E não, não posso. Eu não tenho esse poder de ter esse controle do que aconteceu na história da minha família para que eu esteja aqui. E todas as histórias que aconteceram aqui foram importantes para eu estar onde é que eu estou hoje, de alguma forma. Então, excluir é diferenciar quem é bom e quem é ruim, quem é o melhor e quem é o pior, é lamentar alguma coisa. Ai, lamento porque a vida do meu tio, da minha avó, da minha mãe, do meu pai. É exigir algo de alguém desse meu sistema familiar. Ah, eu exijo que o meu irmão goste de mim. Eu exijo que vó faça isso. Papel de pai e de mãe é isso. Então eu exijo que meu pai cuide de mim, etc e tal. Ter alguma expectativa, tudo isso está ligado à exclusão e à inclusão. Então aqui, como é que eu incluo todo mundo ao meu sistema? Quando eu olho para o meu sistema e eu tenho um assentimento, que é mais do que aceitar, de olhar para essa história e olhar a realidade com todas as histórias que existem, gente, no nosso sistema familiar. Eu costumo falar para meus clientes assim, gente,
Toda família tem uma traição, um amante, um bandido, um drogado, sei lá o quê. Todas essas coisas que a gente tem julgamentos morais. Os nossos julgamentos morais, eles não estão a serviço de uma paz, eles não estão a serviço de um bem-estar como um todo. Então, isso, de alguma forma, vai excluir alguém. Né? Então, ali, todas essas pessoas que pertencem ao meu sistema, sem julgar quem é meu time bom, meu time ruim, meu time melhor ou meu time pior, todos eles têm um lugar na minha história de vida, independente do que eles fez, como eles fizeram. Independente do que o meu pai, do que a minha mãe fez ou fizeram, eles têm uma história importante que vai interferir na minha vida de alguma forma. Então, tudo o que aconteceu, como aconteceu, faz parte da minha história e eu preciso assentir em relação a isso para que eu consiga não repetir essas histórias. Às vezes eu ouço gente falar aqui no consultório para mim: nunca vou fazer isso como meu pai fez. Jamais. E de uma forma muito inconsciente, eu vejo pessoas sendo levadas a viver isso, para de alguma forma, lá com aquele sentimento da lealdade, contar: papai, mamãe, tá tudo certo, tio, tia, vovó, eu aceito, eu tenho um assentimento, eu aceito a realidade da história que foi essa minha família. Quantas histórias existem, né, e que a gente de alguma forma julga isso. E todas essas histórias, gente, qual eu estou contando aqui para vocês, nesse desenhozinho, tem histórias de todas as famílias, histórias de loucura, de traição, de amor, de grandes amores, de dinheiro, de roubo. Tem muitas histórias. E a gente precisa olhar para isso como a realidade tal como ela é. Falar: eu estou aqui nesse lugar por causa de todas essas histórias que aconteceram. Uma forma de exclusão que eu anotei para contar para vocês é, por exemplo, mães, né, que excluem o pai, do tipo: aquele cara não é um bom pai para o meu filho, não foi um bom pai. E às vezes são mães que até mesmo são casadas com o marido. O Bert Hellinger, ele nos mostra que são as mães que permitem os filhos irem até os seus pais. Então, tem mãe que, por ter uma expectativa muito grande do que é o papel de um pai, ou também pais que excluem a mãe, né? De não achar que o pai é o melhor pai, etc., excluem da vida do filho um pai ou uma mãe. É uma exclusão dolorida, porque tem consequências na nossa vida gravíssimas, né? Na verdade, se todo mundo soubesse das consequências que tem na nossa vida de excluir qualquer pessoa que participa desse sistema familiar que eu fui desenhando e contando para vocês, jamais nós excluiríamos ninguém. Eu expliquei do incluir pessoas que não fazem parte da nossa família, né? E que existe uma diferença entre amor e lealdade. Então, aqui incluir: Tati, eu vou incluir então meu tio, vou chamar ele para o churrasco na minha casa. Não, não é isso. Incluir é só dar o lugar que é dessa pessoa. Não quer dizer a afetividade, conviver todo dia, ligar todo dia, saber se está bem, se não está bem. Não é isso. Quando eu estou falando de incluir, eu estou falando de dar um lugar àquela pessoa, me deixando neutra, sem me sentir no direito de julgar quem é o melhor e quem é o pior, se é bom ou ruim, essa história. A história que a pessoa deu conta de viver, com os recursos que ela deu conta, e é isso mesmo, né? Então, incluir não quer dizer ligar, chamar para o churrasco na minha casa toda semana, chamar para o meu aniversário, falar todo dia que está bem. Incluir é só dar o lugar àquela pessoa e é assentir a história de vida daquela pessoa do jeito que é, tá? Eu costumo brincar e falar que quando a gente for julgar alguém, para mim, uma coisa que me ajuda muito é pensar: se eu tivesse no lugar dessa pessoa, com a história de vida dessa pessoa, eu faria a mesma coisa. Seja quem for, a história que for que ela está vivendo, seja no meu coração eu tenha dificuldade de aceitar ou não aquilo, eu penso: se eu tivesse na vida daquela pessoa, eu ia fazer a mesma coisa. Então, aí, de alguma forma, me ajuda a não julgar. Chegamos aos 30 minutos e eu vou falar do grupo do WhatsApp. Tendo conhecimento dessa lei do pertencimento, comecei a observar os grupos de WhatsApp de família. Observar os grupos da minha família. E as histórias, conflitos e tudo mais que acontece que os meus clientes trazem aqui para o consultório. Gente, depois que inventaram o tal grupo do WhatsApp, o que dá de bafafá de família nisso? Gente do céu, é muita coisa.
E isso começou a me chamar a atenção, né? Então, comecei a observar que tem grupos de família, onde que se monta ali um grupinho e excluem algumas pessoas. Então, monta um grupo lá e coloca família. E aí exclui aquele tio que eu não gosto, aquele primo que eu não gosto, e aí inclui a namorada do primo que eu gosto, então vai começando a incluir gente que não faz parte do meu sistema. Então começa uma onda de inclusão de gente que não pertence ao grupo que se chamou de família e de exclusão de gente que deveria estar ali. Sentia que é excluída porque todo dia manda bom dia, oração da assembleia, sei lá. E aí é aqui, gente, que eu coloco assim, cada tio, cada tia, cada pessoa da minha família, cada primo, tem alguma coisa para trazer para aquele grupo, para aquela família. E aí eu trago isso para um âmbito maior, sabe? Porque eu acho que o que está acontecendo nos grupos do WhatsApp da família é literalmente o que acontece na nossa família. Então, tem pessoas da nossa família que é excluída porque é chato, porque o fulano não gosta, porque fala de assunto que não gosta, porque manda piada todo dia. E tem gente que é incluído no grupo da família que não faz parte daquele sistema familiar de alguma forma. Ah, mas tem o afilhado de não sei quem, a amiga de não sei quem que está sempre com a gente ama muito. Tá ok, mas aí eu fico observando o que vai acontecendo ali no sentimento entre todos os seres que realmente pertencem àquela família. Então, essa coisa do grupo me fez observar muito isso. Quantas pessoas são incluídas e que não fazem parte, e quantas outras são excluídas por diversos motivos. Por esses julgamentos de a gente achar bom, ruim, melhor ou pior do que um ou outro. E aí começa a inclusão e a exclusão. Comecei a olhar para isso dentro do meu coração, dentro da minha família. Eu proponho vocês também que olhem para isso. Comece a observar os grupos do WhatsApp da família de vocês, diante dessa visão do pertencimento, que talvez seja um referencial para você começar a pensar. Além disso, de uma coisa que eu venho observando nos grupos do WhatsApp, são pessoas que elas mesmas se excluem da família. Elas mesmas, de alguma forma, não querem estarem ali. E aí, eu acho que, de alguma forma, tem alguém do sistema familiar que é excluído, que essa pessoa está representando. Então, ultimamente, estou vendo os grupos do WhatsApp de família como um referencial, algo no sentido de como é que essa família está funcionando. Trago isso como uma dica para você olhar para o grupo da sua família. Se você se excluiu, se você excluiu alguém, não quer que aquele tio, aquela tia, aquele primo ou prima esteja ali, porque é chato, se de alguma forma tem pessoas que se excluem, então de olhar para isso e começar a pensar nessa questão da lei do pertencimento, na lei de quem eu incluo, eu excluo, e aqui eu estou falando de incluir e incluir dentro do meu coração, de assentir, de aceitar todas as histórias que aconteceram na minha família, dar um lugar a todos. Essa é uma frase do Bert Hellinger, eu não sei se está a frase literalmente, mas ele fala que a paz de uma família existe a partir do momento que todos têm o seu lugar e que todos fazem parte, né? Sem exclusão e julgamento de nenhum. Então, e todos mesmo, independente da história, de tudo que aconteceu. E aí, galera, era isso que eu queria contar um pouquinho. Espero ter conseguido trazer um pouquinho dessa lei do pertencimento. Vou ler, tem duas perguntas aqui que eu vou voltar, tá? E, oi, gente. Os primos entram nesse sistema quando, não consegui ler seu nome aqui, mas quando eu vou desenhar essa árvorezinha, a gente até coloca os primos para olhar quem casou, quem teve sucesso, quem não teve, como é que é a vida financeira dessa pessoa, que tipo de relacionamento tem. Mas de uma forma geral, a gente não desenha os primos aqui não, tá? Mas quando eu quero avaliar um tema específico, eu, Tatiane, gosto de desenhar todo mundo. Mas primo é primo, ele tem um lugar de primo e só isso. Eu acho que o importante aqui é dar o lugar a quem é do seu lugar e pronto, né? Amiga é amigo, primo é primo, tia é tia, vô é vô. A pessoa que me criou, que eu tenho uma gratidão enorme por ela, é a pessoa que me criou.
padrasta, padrasta, amante, não sei o quê, qualquer pessoa, já tem o nome e o vínculo. É só eu dar a essa pessoa o lugar que é dela. Sem querer diminuir, sem querer aumentar, sem querer mostrar que um nome. Às vezes a gente acha assim, não, mas quando eu falo que a pessoa é minha irmã, é porque existe uma ligação maior do que um amigo. Não, tem nada a ver. Irmão é só porque é filho de um pai e de uma mãe, amiga é aquela pessoa que é amiga. Né? Então é dar às pessoas o lugar que são delas. Independente da história, independente do que aconteceu, cada um tem seu lugar. Então eu dou os primos o lugar de primo e ponto. Primo é primo, a gente tem um monte de primo. O quanto é bom, primo faz parte da nossa infância, pelo menos da minha fez. Adoro meus primos. Cresci junto, virou amigo e tudo mais. Espero ter te respondido. Script da família se repete quando? Olha só, Ju, os scripts da nossa família se repetem quando eu não tenho consciência disso. Quando a gente vai vivendo no automático e quando existe julgamento desses scripts. O Bert Hellinger e o Eric Berne também, eles colocam que é possível mudar o script de vida a partir do momento que eu tomo consciência disso, e aí minha vida não vai ser levada de uma forma automática, e eu não tenho nenhum julgamento dessa história. E aí eu olho para esse script, seja ele qual for, porque como eu disse, existe script de todo jeito, script de pobreza, script nos relacionamentos, de saúde, etc. Quando eu olho para isso sem nenhum julgamento de achar que é bom, ruim, certo, errado, devia ter acontecido, não devia ter acontecido, quando eu olho para isso com muito respeito, entendo o que aconteceu ali na história da minha família, porque era para acontecer, é a realidade, e aí de uma forma muito respeitosa, eu consigo olhar para mim e de alguma forma mudar o espírito da família. Então, ele se repete quando existe julgamento, quando existe crítica, quando existe expectativa, quando existe não aceitação ou não assentimento, né? O Bert Hellinger ele fala que é mais do que aceitar, é assentir, eu já expliquei aqui. E aí, então, os scripts eles vão se repetindo. A repetição se dá muito por lealdade, porque a gente veio desse sistema, a gente veio dessa história, e se eu julgo e quero excluir isso de mim, de alguma forma, a força maior vai trazer essa repetição para que eu fale, ah, é assim mesmo, tá vendo? Ah, então eu não posso julgar o fulaninho que traiu, porque de repente eu me vi envolvida numa história de traição. E eu sou aquela pessoa que falei, jamais me envolveria numa traição. Aconteceu 1 milhão de vezes isso aqui no consultório. Alguém que vira e fala, tá, eu jamais me envolveria numa traição. E lá no caso da minha avó, meu avô traía, não sei quem, né. Quando você vê, sem menos esperar, a pessoa está envolvida numa história dessa. Eu acho que até para aprender a não julgar. Então, não se repete quando de alguma forma eu consigo não julgar e assentir toda essa história da minha família. Pensa no barraco do WhatsApp. Pois é. Quando é que tem barraco no WhatsApp? Os barracos do WhatsApp, gente, é os barracos que acontecem normalmente lá na nossa família. O negócio só ficou virtual. É isso que eu ando observando. Se você for olhar, é o que acontece normalmente na nossa vida. Olha aqui. Tati, minha prima deu o telefone para o namorado e ele xingou minha família no grupo, me chamando de maldita, etc. Eu excluí a prima. Então, se eu falar, não tem que excluir a prima. Ela deixou uma pessoa que não faz parte do sistema entrar lá. Gente, quando eu falo para não excluir do grupo, eu não estou falando que a gente é obrigado a conviver com essas pessoas, não. Mas eu estou falando que é o que acontece na vida real. Olha para você ver. O namorado foi lá e fez o quê com essa prima? Excluiu a família dela. Possivelmente é um relacionamento amoroso que não vai ter muito sucesso. Porque uma das coisas que, num relacionamento amoroso, para dar certo, é eu não posso excluir a família dessa pessoa. Ah, Tati, mas aquela família tem não sei quem, né? 1 milhão de coisas. Beleza, filho. É a família que esse ser veio, que você escolheu namorar, casar, sei lá o quê. Então não dá para eu excluir, julgar esse povo. Então, na verdade, esse namorado ele invadiu um lugar que não era dele, não tinha que dar opinião ali, sabe? Mas excluir a prima não vai adiantar muita coisa. Ela é sua prima, vai continuar sendo sua prima, independente do ser que ela namora. Né? Então, assim, eu diria que aí é uma invasão de alguém. Cabe a essa prima pôr limite. Cabe a ela, de alguma forma, falar: Ô, deixa eu falar, isso aqui é minha família, filho, eu vim daí. Eu sou esses seres aí, de alguma forma. O que mais aqui? Deixa eu voltar. Eu acho que eu respondi todas. Não tem mais pergunta aqui, né?
A Mônica perguntou assim, ó, por que a pessoa se excluiu do sistema? Quando uma pessoa se exclui do sistema, Mônica, é porque de alguma forma ela está representando alguém que foi excluída. Então, alguém que se exclui de uma forma geral, ela está pegando o sentimento de alguém. Bert Hellinger coloca muito isso. Quantas pessoas pegam sentimentos dos nossos antepassados que não foram resolvidos e vai resolver para ela. Eu brinco com os meus clientes e falo assim, gente, resolve os problemas de vocês, que os filhos de vocês não têm que resolver. Então, uma pessoa se exclui porque de alguma forma ela está representando alguém que possivelmente foi excluído do meu sistema familiar, tá? Há pouco tempo atendi uma moça que ela saiu, foi numa festa, e chegando nessa festa, ela ficou sozinha na mesa e se excluiu e começou a pensar: aqui ninguém gosta de mim, aqui estou sendo excluída, o que eu deveria estar fazendo aqui. E a gente foi conversar diante da situação, falou: faz sentido? Aquilo não, não faz. Vamos desenhar a sua árvore. Na hora que a gente olhou, existe um monte de exclusão. Ah, o fulano é filho só de não sei quem, filho fora do casamento, uma traição, minha avó traiu meu avô, não sei o quê. E aí, então, existia sentimentos de pessoas que realmente foram excluídas do sistema, e ela olhou para isso. E aqui, gente, quando a história bate, toca na alma, sabe? E aí a pessoa sente. Então, uma pessoa se exclui porque ela está representando alguém. Deve ter alguém excluído ali, deve ter exclusões nessa história de vida. E aí, então, de alguma forma, ela se exclui para dar lugar a essa pessoa, sabe? Uhum. Então, mas olha aqui, não sei se ele é namorado, se ele pertence a essa família. Talvez ele precise se colocar no lugar dele, de namorado ali, sabe? E ter cuidado com o que vai dizer. Mas eu entendo a raiva mesmo. Tem gente que dá raiva, e tá tudo certo ficar com raiva, não gostar, não querer chamar pro churrasco lá na minha casa, tá tudo certo, gente. Mas eu preciso dar um lugar no meu coração para essa pessoa, saber que ela tá ali e faz parte da minha família. Tá tudo certo. Dá vontade de excluir um povo mesmo. Mas quem somos nós para excluir alguém, né? E aí eu penso assim, Tatiane, se você excluir alguém, essa história pode se repetir na sua vida, na vida dos seus filhos. Então, deixa eu falar, mais fácil eu aceitar e falar, tá tudo certo, filho. Não quero te julgar, não. Me deixa aqui na minha vidinha, cuidando da minha, já vivendo minhas coisas. Então, eu brinco e falo assim, é muito mais fácil eu olhar para essa história sem julgamento do que eu querer viver isso, entendeu? Então, eu diria que é melhor para todos nós incluir o povo, não excluir ninguém, deixar tudo que aconteceu de história, gente, aí para trás, fez eu estar onde eu tô, com tudo que eu tenho, e olho para isso como lindo. A gente precisa olhar para isso e falar, nu, que lindo. É uma musiquinha de palavra cantada de criança que vai mostrando assim que um dia, vai contando, não sei cantar não, né? Que tá lá no sertão, aí uma mulher gritou por causa de uma barata, aí o cara foi lá salvar ela, aí os dois se apaixonou e por causa dessa barata começou a família. Eu ouço essa música muito, acho muito bonitinha. Depois eu vou postar o nome dela aqui, vou postar ela para vocês. Acho linda, porque essas histórias que aconteceu, o que aconteceu pro meu pai conhecer minha mãe, e aí para eu nascer, graças a Deus aconteceu toda essa história. E o que aconteceu antes disso, pro meu pai e minha mãe nascer, não me interessa que se meu avô traiu minha avó, que meu avô roubou não sei quem, matou sei lá quem, era o que ele podia fazer naquele momento. Tá tudo certo, tô aqui, vivo, feliz, graças a Deus tudo isso aconteceu, eu tô aqui. Então, é conseguir olhar para isso de uma forma diferente, sabe? É sem nos achar o bom demais. Porque quando a gente tá julgando, a gente tá achando os outros bom demais. Nós estamos nos achando bom demais. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, muito carinho mesmo, com muito assentimento, tá? Sem sentimento de julgamento nenhum, sem expectativa nem crítica. Ninguém aqui no meu sistema, no meu desenho, é bom ou ruim, certo ou errado, melhor ou pior que ninguém. Tá todo mundo no lugar que devia estar e tá beleza. É isso mesmo. Desse jeito que devia ser. Gente, 40 minutos falando. Gente, é tão ruim falar sozinho. Eu gosto de gente que conversa comigo. Olha só. Espero ter contado um pouquinho para vocês aí sobre a lei do pertencimento, do meu jeito, disso trazer de alguma forma mais próximo para vocês. Se você acha que isso faz sentido para alguém ouvir, vai ficar aqui 24 horas e também depois lá no canal do YouTube.
Convida aí o povo para me seguir, para aprender desses trem, para a gente compartilhar junto. Toda segunda-feira às 19 horas estamos aqui. Segunda-feira que vem vou falar da lei do equilíbrio, da troca, do que cria vínculo. Se você tiver alguma dúvida, já quiser mandar alguma coisa de troca, de eu dou mais, eu recebo mais, essas coisas assim, o relacionamento, você manda aí para mim, que eu anoto aqui para eu responder na live da semana que vem. Tá bom? Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Enquanto tiver uma pessoa que estiver fazendo sentido, vou estar aqui. A gente se encontra segunda-feira que vem. Muito feliz com um tanto de gente aqui, amigos meus, pessoas da constelação familiar que sabem muito mais que eu. E muito bom ter vocês aqui comigo. Um monte de gente que eu não conheço, clientes, amigos que eu amo, meu pai, minha mãe, meu irmão Rafael aqui comigo. Um povo lindo demais, que faz eu ser quem eu sou, estar onde eu estou. Muito grata a todas essas histórias, todas essas pessoas, clientes, amigos. Espero ter respondido vocês. A gente tem uns clientes sumidos. Eu até gosto de ver vocês aqui, porque eu sinto saudade de vocês. Bom que a gente está perto de alguma forma. Muito bom estar perto de vocês de alguma forma. Gente, eu que fico grata, porque de alguma forma vocês contribuem e fazem seguir minha missão. Eu realmente estou a serviço da vida. Quem tiver tema para sugerir, pode colocar aí que eu vou gravando de acordo com a sugestão de vocês. Tanto que essa série das leis foi um pedido de alguém para que eu esclarecesse um pouco mais e a gente pudesse conversar sobre isso, tá? Então, um beijo, boa noite, que a nossa semana seja cheia de encontros afetuosos, que a gente esteja realmente presente na vida e a serviço do que vier para a gente fazer. Bom? Beijo grande, boa segunda-feira. A gente se encontra por aí. Eu vou encerrar aqui, tá, galera? Beijo, até mais.